O nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV. É um prazer tê-lo conosco. Prazer estar aqui, Curi. Muito obrigado. Nos conte a sua visão de como devemos encerrar 2020 e como será 2021, primeiro trimestre, se é que se tem um horizonte para poder falar. Bom, esse ano é fácil falar, né, Curi? Foi uma pancada. Acho que foi a primeira vez na história que todos os países, setores pararam ao mesmo tempo, o mundo todo, né? Então foi algo inédito. E isso gerou muita preocupação, muito pessimismo, né? O FMI imaginou lá em junho que a gente teria uma recessão de 9% aqui no Brasil. Então havia muito pessimismo, não é só o FMI, acho que todos nós. Mas o que aconteceu é que, pela primeira vez na história também, todos os países agiram rápido, intensamente ao mesmo tempo. Então a gente colocou muito gasto público, reduzimos juros no mundo todo, injetamos liquidez e eu acho que isso acabou surpreendendo. A recuperação foi de fato uma recuperação em V, que era a discussão que a gente tinha lá em meados do ano, como ia ser a retomada. E a retomada foi muito forte no mundo todo. E aí provavelmente a recessão que a gente achou que poderia ser 9% esse ano, como dizia o FMI, talvez seja metade disso, seja uma recessão de 4,5% por conta da velocidade da retomada. Então, foi um ano desastroso, mas que ao final parece um pouco melhor. Agora, isso não é garantia, Curi, de que 21 vai ser uma maravilha, né? Na verdade, muitas e muitas empresas quebraram, Pois é. Muitas e muitas pessoas perderam emprego, o poder aquisitivo está menor, existem problemas graves na economia como um todo. E se realmente for suspenso o auxílio emergencial no final desse mês, que aliás ajudou muito o consumo, ajudou em várias atividades econômicas, foi o dinheiro que o governo federal injetou, que deve terminar agora. Qual a sua visão desse momento para frente, antes de chegar no primeiro trimestre de 21? Eu acho que o final de 20, a minha impressão é que o final de 20, esse Natal, vai ser bem melhor do que o começo de 21. Não, acho que não o 21, o começo. O trimestre. O trimestre. Por quê? São várias coisas ao mesmo tempo. A primeira delas é que o mundo está tendo segunda onda. Da Covid. Da Covid-19, então isso vai dar já está derrubando os negócios na Europa, nos Estados Unidos, vai afetar a gente, chega Claro. Aqui também. Mas aqui no Brasil tem esse ponto que você mencionou que é central. Se tudo der certo, veja que ironia da história, se tudo der certo a gente não terá o auxílio emergencial, porque salva as contas públicas, mas salvando as contas do governo a gente vai ter um problemaço para sustentar a demanda. O que salvou a gente nessa pandemia foi o gasto público. Então não teremos esse alívio. E aí eu acho que todos os ganhos do comércio, da indústria que a gente viu no terceiro tri, no quarto tri, vai devolver um pouco. Então a gente vai ter aquela sensação térmica de estamos andando para trás. E tem os legados ruins da pandemia. Um legado ruim é desemprego. A gente vai começar o ano com 14,5%, 15% de desemprego, né? Podendo subir um pouco mais ao longo do trimestre. A gente conversava antes aqui, né? A imprensa vai estar subindo. Outra herança ruim é dívida pública. A gente saímos bem, vamos dizer assim, dessa recessão, mas a um custo altíssimo. A gente teve que se endividar para pagar as contas da pandemia. Então, não vai ser fácil. São duas heranças negativas, desemprego e dívida, num ambiente global ruim, sem auxílio emergencial. Então, eu acho que a gente tem que ser conservador quando começar o ano e falar, olha, vai ser difícil. Agora eu vou polemizar um pouquinho aqui, usando teu expertise, teu conhecimento, aliás, bastante grande. Os Estados Unidos hoje discutem, nas principais universidades, em Harvard e Princeton, que o modelo adotado no passado não se aplica mais ao modelo da pandemia, ou seja, o governo tem que continuar injetando dinheiro, ele tem que estourar as contas públicas neste momento para passar a recessão, que é um enfoque exatamente oposto àquilo que foi colocado pelo mundo até o presente momento. E que me parece que o novo governo Biden envereda nessa nova linha com essa economia. Qual a sua visão disso? Eu concordo que o gasto público ele é importante nesse momento. As empresas estão saindo endividadas, as famílias. Então, o melhor jeito de você
retirar a economia endividada é aumentar gasto público. Agora, uma coisa que a gente tem aprendido nos últimos anos assim, é gasta quem pode. Sim, claro. Então, se ele falar assim, olha, o Japão vai gastar, a Alemanha vai gastar, os Estados Unidos vão gastar, a dívida vai subir nesses 3 países, tudo bem, porque eles nunca deram um calote. Então, eles podem gastar, eles têm credibilidade, os Estados Unidos têm moeda global neles. Sim. Agora, outra coisa é o Brasil, a Argentina, né? São os países com tradição de dar calote. O Brasil menos que a Argentina, estou exagerando Bem aqui. menos, né? Bem A Argentina, ela gosta mais do esporte, né? Mas o Brasil tem uma marca no passado de já ter dado calote, então se a nossa dívida explode numa vizinhança complicada, isso acaba trazendo mais malefícios que benefícios. Então a recomendação, eu acho que é correta, assim, em tese, né? Gastar a política fiscal, né? O gasto público, nesse momento, ele é mais importante que reduções adicionais de juros, injeção de liquidez. Tem um papel muito claro. Agora, será que os países com problema de reputação, países pobres, conseguem se endividar mais? Tenho lá minhas dúvidas. Aí talvez o tiro saia pela culatra. Você toma uma dívida, as pessoas se assustam, o dólar suba, a inflação suba, juros subam, e aí se aumenta a miséria, se aumenta a pobreza, com o desemprego se mantendo num patamar muito alto. Claro. Nós estamos diante de problemas novos no mundo, como você muito bem colocou, o mundo inteiro em crise, o mundo inteiro sofrendo da Covid. Só que nós continuamos usando fórmulas antigas para problemas novos. Você vê uma mudança nesse cenário também, ou isto deve se manter até que se tenha a solução da vacina, até que a população esteja vacinada, se é que esse é o caminho da recuperação definitiva da economia? Qual a visão? Você sabe que o setor público, eu acho que ele reagiu assim, inesperadamente muito rápido no mundo todo. Eu lembro que o Banco Central norte-americano, em fevereiro, reduziu a taxa de juros no domingo, todo mundo se assustou, mas o que está acontecendo? Então, acho que algumas políticas, a gente aprendeu com a crise de 2008, algumas políticas públicas estão mais azeitadas hoje. Isso é o setor público. O setor privado, aconteceu uma coisa genial. Assim, se olha, eu gosto, talvez o melhor termômetro seja a Bolsa de Tecnologia norte-americana, o Nasdaq. Ele caiu Sim. lá em março, abril, e recuperou e está muito acima do que estava antes. Por quê? Porque a agenda digital foi antecipada. Todas as empresas precisaram, né? Você teve uma demanda por serviços digitais, as empresas tiveram que entregar esses produtos e, portanto, você teve um avanço no segmento da tecnologia. A pandemia ajudou muito Ajudou nesse sentido. Né? Antecipou vários anos aquilo que era um processo irreversível. E teve mudanças que vieram para ficar, né? O trabalho remoto, essa agenda digital, isso não tem como voltar. Né? Então, a impressão que eu tenho é que hoje o setor público e muito mais o setor privado usaram o choque como uma forma de avançar. Sem dúvida. Então, a impressão que eu tenho é que demos um passo à frente. Sim. Nessas empresas, nessas áreas de tecnologia, indiscutível, no mundo inteiro. Agora vamos falar do primeiro trimestre de 2021, porque está muito fácil esse consenso. Como é que você vê 2021? Esse primeiro trimestre? Não, o primeiro trimestre, como eu falei, vai assustar. Né? Você vai ter o mundo crescendo menos, você vai ter menos gasto público com o fim do programa de auxílio emergencial. Então vai, acho que trazer um baque, o desemprego vai estar muito elevado, a dívida pública vai estar muito elevada, tornando o ambiente muito incerto, muito volátil, né? Então acho que vai ser uma preocupação. Agora, por outro lado, são debates dos economistas, assim, por outro lado, olhando sempre o copo meio cheio, meio vazio, a parte meio cheia do copo diz o seguinte, as famílias pouparam durante a pandemia, né, que o Pastore, acho que muito lucidamente chamou de poupança circunstancial. Você não podia gastar porque estava confinado na tua casa, então você aumentou a tua poupança. Né? Só que não foi uma poupança que você planejou ter feito, você circunstancialmente fez essa poupança e agora vai voltar a gastar. Outra coisa que vai ajudar a história de 2021, não do começo do ano, a história de 2021, é que com a vacinação, deve ser um processo lento, né, mas com a vacinação, você reabre alguns setores, o setor de serviços deve ser o mais beneficiado. Então, a cara, simplesmente porque reabriu a economia, tende a ser melhor. Especificamente no Brasil, tem fatores também ao longo de 2021 que ajudam, que é o setor do agronegócio, a gente está exportando feito louco, a combinação de preços internacionais favoráveis,
câmbio desvalorizado ajudando o exportador e produções agrícolas recordes em 20 e 21. Isso tudo faz com que a renda agrícola vá bem num ambiente de juros muito baixo. As taxas de juros no Brasil vão subir, mas mesmo que subam ainda vão ficar em patamares históricos baixos. Então, isso atenua um pouco. Então, na minha cabeça, Cury, o ano começa ruim, a gente vai se assustar, a sensação térmica não vai ser das melhores, mas calma que a coisa gradualmente vai melhorando, né? Se Deus quiser. Na sua avaliação, hoje nós vivemos uma situação de juro negativo? Certamente. Essa foi uma recomendação global, o Brasil seguiu. A inflação esse ano deve fechar alguma coisa como 4,2. Taxa de juros está em 2, taxa básica está em 2. Então, os juros reais são negativos. O ano que vem, a expectativa é que a Selic vá para uns 3,5, 3,5. A inflação deve estar por aí. Então, esse ano a taxa real é negativa, ano que vem é 0. Aí, olhando assim, 22, 23, ela deve voltar para uns 3, 4% em termos reais, descontando a inflação. Se você olhar os últimos 18 anos, não tivemos isso. Então, a gente já viveu, nós Sim. dois já vivemos taxas reais negativas com inflação a 7.000% do Collor, 5.000% antes do Plano Real. Então, já vivemos ambientes confusos com taxas reais negativas. Mas esse talvez seja o primeiro momento na história econômica brasileira que você tem alguma estabilidade política e econômica com juros reais negativos. Os efeitos sobre a economia são muito fortes, né? Mercado imobiliário, bens duráveis, eletroeletrônicos, automóveis, são muitos setores expostos a crédito que vão se beneficiar desse ambiente. Bem, agora que está constatado e de forma indiscutível a vitória do presidente Biden nos Estados Unidos, como é que você vê o reflexo na economia? Eu vou te dar assim, um dado. No dia 3 de novembro, quando se projetou a vitória do Biden, não tinha vitória ainda, quando se projetou a vitória do Biden, naquele momento, os fluxos de capitais do mundo voltaram para os mercados emergentes, prioritariamente para a Ásia, mas sobrou um quequereco, sobrou um pouquinho aqui para a América Latina. Os fluxos voltaram para o Brasil. Por que voltaram? 2 motivos. Primeiro, você teve uma leitura de que o risco eleitoral na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, se reduziu, né? A eleição tinha acabado. Segundo, com a vitória do Biden, as tensões geopolíticas globais, há uma percepção, pelo menos, de que elas diminuam em um contexto de muito dinheiro circulando. Então, você reduz risco com muito dinheiro na praça, o pessoal fala, então vamos gastar, se está pouco arriscado, está sobrando dinheiro, vamos gastar. E os mercados emergentes começaram a receber. Então, a resposta dos mercados financeiros à vitória do Biden foi espetacular. Se vai dar certo ou não, vamos aguardar. Sim. Você acredita que haverá mais crédito no ano que vem ou não? E em relação a 2020? Não, haverá por um motivo que não sei se é meritório. Os bancos eles dão crédito quando a economia está andando. A economia em 2020 não andou, ela andou para trás. Então os bancos travaram. Quando a economia volta à normalidade, o crédito tende a voltar. Então, assim, o crédito vai ser melhor em 2021. O que preocupa, no entanto, é que a gente não sabe o que vai acontecer com a inadimplência. A inadimplência está artificialmente muito baixa. As taxas que o Banco Central apresenta são taxas que não fazem sentido com ociosidades da economia, com confiança, com juros. Portanto, eu acho que a gente deve corrigir um pouco essa inadimplência. Isso vai conturbar um pouco o ambiente em 2021, mas eu ainda acho que a cara do crédito não vai ser nada parecido com as crises de 2012 e 2016 no Brasil. Roberto Padovani, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar que 2021 realmente seja melhor do que 2020, que as suas previsões se concretizem e que, aliás, o país precisa dessa melhora e desse otimismo. O nosso convidado de hoje é Adriano Filadoro. Ele é diretor-presidente da Online Data Cloud. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Dr. Cury, estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. O que é que tem de novo na tecnologia do cloud? A tecnologia do cloud ela não tem muita coisa nova, né? Ela é uma tecnologia, já existe há bastante tempo. O que nós temos hoje é mais acessibilidade a isso, mais acesso a isso. É mais fácil a empresa grande, como sempre foi, ter acesso a essa tecnologia, mas as empresas pequenas também podem ter acesso a esse tipo de tecnologia e pagar por isso. Como é que um pequeno empresário de uma pequena empresa
que é um grande empresário, porque para ele sobreviver na pequena empresa, ele é um grande empresário de uma pequena empresa, ter acesso a essa tecnologia, porque a pandemia impôs uma série de novas condições que nós vamos estar falando em várias perguntas. Então, vamos fatiar o problema. Como é que o pequeno consegue acessar isso? Sim, hoje o pequeno vai encontrar muito serviço disponível no mercado para ajudá-lo a ir a serviços de nuvem, a levar seus aplicativos, a levar os seus dados para a nuvem. Quando se fala na nuvem, se imagina grandes organizações mundiais, internacionais com a tecnologia da nuvem. Não é o seu caso. Qual é o seu caso? Não, nós somos uma consultoria de tecnologia que também temos infraestrutura própria. Então, nós conseguimos fornecer para o nosso cliente uma infraestrutura nacional com a mesma qualidade que uma nuvem grande oferece, com escalabilidade e, o mais importante, algo indexado em reais e não em dólar, como as grandes nuvens acabam. Com custo acessível para as empresas de menor porte. O custo é totalmente acessível. Quando se fala em tecnologia, quando se fala em informática, a coisa começa de uma forma extremamente simples e no meio do caminho enrola de tal forma que vira inviável o projeto inicial. Quantas empresas como a sua existem hoje em São Paulo? Porque não é uma coisa que ele sai do grande e fica exclusivo na sua mão ou na mão de alguém. Tem opções. Ou essa afirmativa é errada? Não, a afirmativa é correta. Existem várias outras opções. O mercado tem várias consultorias de tecnologia. Existem muitas empresas. Nós temos hoje 25 anos de mercado. E nesses 25 anos, nós somos uma empresa de serviço e cloud nos últimos 15 anos. Né? Mas nesse percurso, existiam muitas empresas que eram especializadas em vender hardware. Então, ele vendia o servidor que ia lá na casa do cliente. E eles têm transformado seus negócios também, porque as empresas de tecnologia também precisam se transformar. E eles têm se transformado em empresas de serviço, visto que o custo de comprar um hardware versus comprar como serviço em uma nuvem é muito mais barato. Então, todos tiveram que se transformar. O que a tecnologia se adaptou ou vice-versa? A pandemia fez a tecnologia se adaptar no momento que nós vivemos no mundo da Covid? Tiveram várias coisas assim aconteceram, mas aí eu queria tua licença para usar algum exemplo prático, coisas que nós vivemos. Então, uma indústria, não grande, mas uma indústria de plástico, eles tiveram lá um problema com não achar desktops para os funcionários poderem acessar os dados que já estavam na nuvem. Então, esse já é um cliente nosso, o aplicativo dele, as informações dele já estavam na nuvem, porém, ou o usuário que não estava indo para o escritório e iria acessar de casa, o computador dele era insuficiente para aquilo, ou eles foram comprar os computadores, então vou comprar notebook, e teve uma época ali no ápice, ali naquele período de maior pavor, que não se encontrava notebook. Até hoje. Existem atrasos de nem de 15 dias. Então, mas vamos lá. Imagina, você precisa aguardar 15 dias para colocar, então, impensável. O que nós ajudamos esse cliente? Não importava o computador que o funcionário tinha em casa. Nós virtualizamos o desktop de trabalho, a estação de trabalho dele. Nós, em vez de ser uma estação de trabalho que roda tudo localmente, nós colocamos isso tudo na nuvem. Então, foi uma das alternativas, né, de ir para a nuvem como a alternativa. Detalhe, a alternativa mais barata é a mais segura. Quanto tempo demora para ir para a nuvem? Olha, se você tem tempo, pode demorar bastante tempo. O tempo para ele pode ser infinito. Agora, quando não se tem o tempo, e era o caso, nós migramos inicialmente 50 usuários, 50 desktops, então uma empresa que tinha lá na parte administrativa 50 pessoas para a nuvem em 3 dias. 3 dias. Ou seja, é rápido, é econômico e é viável. É rápido, econômico e viável. Muito bem. Como é que o pequeno ou médio
ou a microempresa consegue acesso a isso? Empresas como a nossa conseguem ajudar o pequeno a tirar aquele risco de perder as informações, porque hoje perder informação, você se vê num problema legal. Se você é fiscalizado e você tem que apresentar o arquivo da nota fiscal eletrônica e não tem, você criou um problema. Eu tenho, aí de novo, eu preciso de um exemplo prático. Sim, aí nós estamos falando do contador. Nós estamos falando de um escritório de contabilidade que, via de regra, presta o serviço terceirizado para as empresas. Mas o que nós estamos querendo entender é o processo fabril, ou o processo comercial, propriamente dito, das empresas. Quando se fala em ter acesso à informação, acesso a dados, na verdade, em muitos casos não existe isso. Como é que ele cria isso? Como é que a sua organização ou seus concorrentes podem auxiliar a micro e pequeno? Nossa finalidade é tirar o tabu de que a informatização, o cloud é um tabu para pequenos negócios. Esse é o nosso foco. O que você pode nos dizer sobre isso? A informatização, essa transformação é efetivamente para todos. Uma pequena indústria em Goiás, uma indústria química em Goiás, precisa guardar dados digitais para apresentar para a Polícia Federal, por exemplo, porque o produto que ela consome é controlado pela Polícia Federal, a matéria-prima dela. Isso é um caso real de uma indústria que a gente atende. Então, nós conseguimos ajudá-lo na tomada de decisão de que infraestrutura usar. Em alguns casos, a gente ajuda até o cliente na tomada de decisão do software que ele usa, né? Até porque nós temos alguns parceiros, são parceiros clientes, né? A empresa de software vende o software e ele usa a nossa nuvem como o host ali para fornecer para os seus clientes. E aí a gente acaba indicando a hospedagem. Estou tentando me livrar desses termos de TI. Claro. E aí a gente acaba indicando essas empresas, esses clientes / parceiros, para nos ajudar a complementar projetos em clientes. Isso a gente tem visto e feito em vários casos. Quando nós estamos falando de tecnologia, a coisa não tem limite no conhecimento humano. Você tem a máquina aprendendo, que é o machine learning lá, a máquina tomando conhecimento, tomando decisões, etc. Isto se aplica a pequenos negócios ou isto só se aplica a grandes corporações? De forma alguma. Nós temos que entender o comportamento dos nossos dados. O pequeno negócio, aí eu vou voltar no exemplo da indústria química. Por favor. Lá em Goiânia. A indústria química ali em Goiânia, ela consegue entender o comportamento dos dados. Eu sei uma coisa muito simples. Quando o meu cliente compra normalmente em tais períodos, eu consigo me antever, evitar que um outro concorrente vai entrar ali no meu cliente. Então, ligar para ele e mostrar, olha, eu tenho tal produto, ou o seu produto bem provável já está acabando. Eu tenho estoque para te atender, é só você me chamar. Então, isso é entender os dados. É você entender que clientes como aquele, além de comprar o produto A, B e C, também compra o D. Então, eu posso oferecer para o cliente que nunca viu ou nunca se atentou ao D e o produto E, chegar para ele e falar, como clientes igual a você compram isso, você tem uma venda quase certa ali, né? Então, olha, eu estou te mandando esse produto e uma amostra do produto tal, sem falar nada. Agora, pessoas como ele gostam daquilo. E você faz isso a partir do quê? A partir de uma fonte de informação rica que todos nós, como empresa, temos dentro de casa. Que são o quê? Os dados dos nossos clientes, o comportamento deles no tempo. Então, entender esse comportamento nos ajuda a tomar melhores decisões e até mesmo automatizar essas decisões. Posso mandar um e-mail, não preciso ir lá escrever. Posso ter lá uma rotina que vai enviar um e-mail para o cliente. Olha, temos o seu produto e tem o estoque para o produto que você compra com frequência. Então, na essência, é a automatização de processos focado no resultado, é isso? Com certeza. Não adianta pensarmos em tecnologia como uma moda, né? Eu vou para a nuvem porque é moda ir para a nuvem. De forma alguma. A tecnologia, ao final do dia, ela tem que melhorar nossos processos, ela tem que nos dar mais visibilidade para o nosso cliente
E tem que usar todo esse conhecimento que a gente pode extrair com a tecnologia para o cliente perceber que nós estamos mais perto dele. O meu negócio é uma empresa de TI. Eu preciso transformar. Eu preciso ter informações que me alertam e o cliente me veja próximo dele. Agora, a pandemia foi uma novidade que pegou o mundo inteiro desprevenido. Foi. Como é que impactou a sua vida e como é que você planeja o seu presente e futuro dentro da pandemia? A pandemia, falando como a minha empresa em si, né, então nós tivemos ali uma decisão que foi tomada pelo grupo uma semana antes de decretar a quarentena, que era vamos trabalhar home office. Então isso nós fomos para o home office e uma coisa que mudou na nossa vida é, em algum momento nós aproveitamos, e aqui vai um depoimento muito pessoal nosso, vamos reformar o escritório, não tem ninguém aqui, é o melhor momento. Reformamos o escritório, ampliamos a capacidade, lindo, maravilhoso, ninguém voltou. Não vão voltar. Empresas como a minha, que é uma empresa de consultoria, não é porque eu sou tecnologia, mas aí se aplica a tantos outros. Eu estava conversando com um amigo meu de uma grande instituição, ele é um diretor em uma grande instituição, e ele me disse: Adriano, não volta. Eu estou indo para o escritório uma vez por semana, na quarta-feira, porque ainda nessa instituição se assina coisas. Ou seja, mesmo com o aprendizado da máquina, automação, etc., decisões bem intencionadas foram tomadas de forma errada. Com certeza. O ser humano é insubstituível. É isso? Eu tenho certeza que sim, porque a máquina ela pode aprender muito. Se fala muito, inteligência artificial. Inteligência artificial, ok, mas a inteligência artificial e as máquinas ainda ela não tem um fator que só nós temos, que se chama criatividade. Ela pode ela pode aprender milhares de jogadas de um jogo de xadrez. Eu estou falando de jogo de xadrez, mas eu não sei como joga. Mas eu saberia jogar dama. Mas ela pode aprender várias estratégias. Então ela vai olhar todas as estratégias que você pode carregar nela, ela vai cruzar todas essas estratégias contra ela mesma milhares de vezes e vai definir os melhores cenários. Porém, ela nunca vai criar uma nova estratégia. Chegamos ao final do nosso tempo. Acho que foi muito importante para aqueles que possuem pequenas empresas, microempresas, médias empresas, saber que existem várias empresas como a sua que podem auxiliar nesse processo. Claro que é um processo profissional, claro que é para trazer o bem, a automação e a competitividade para as empresas. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!